povo amado, abençoo-vos. A minha misericórdia não conhece limites. Anuncio-vos com urgência, para que vos convertais. O meu amor supera as ofensas do homem. Por isso, alerto-vos para que peçais perdão, e estejais conscientes de que não ides pelo caminho certo, mas haveis-vos desviado, uns para a direita, e outros para a esquerda, mas não me seguis a mim, mas sim aquele que já se encontra na terra, para atormentar o meu povo. Este preparou o crisol, e a humanidade recebe com frenesi as novidades, mesmo que sejam contrárias à moral, à fé e ao próprio ser do homem. Cada um tem os sentidos, e estes, de uma ou de outra forma, deixam o homem sentir a forma como age, só que nem todos se permitem ouvir a voz da consciência. Filhos, um vasto número de criaturas baniu-me completamente de suas vidas, para se regozijarem sem remorsos pela morte dos seus irmãos juntamente com o demônio, que festeja estes atos. A violência está a aumentar, abrangendo tanto, que o próprio homem não sabe como afastá-la. Este é um dos grandes sinais do estado espiritual, no qual se encontram os membros da minha igreja. Pelos seus frutos, os conhecereis. Cada palavra, pronunciada por um dos meus eleitos e amados sacerdotes, deve ter o propósito de unir os meus filhos, alertando-os e despertando-os, já que o ódio rodeia cada ser humano, até se tornar um complemento necessário na vida dos meus filhos, para levá-los a permanecer num estado de espírito, fora da minha vontade. Anunciei, neste momento, e a minha mãe também, as calamidades que se aproximam de vós, só que o homem permanece na inércia total. Meus amados, vós haveis chegado a depender do que os cientistas anunciem, ou não anunciem. A ciência encontra-se controlada, e a serviço do mal, na sua maior parte. Não espereis que vos alertem a tempo, porque não querem criar pânico, quando o cometa se aproximar de vós. Tende em mente que o objetivo do mal é eliminar os meus. As doenças aumentam, e a humanidade não tem conhecimento de tal, para que seja cautelosa. Meu povo ignorante, são poucos os que ouvem os meus apelos, sabendo que não falho em vão, que não anuncio em vão, que não vos apelo em vão. Os poderosos prepararam onde se refugiar, para tentarem se salvar, o que será impossível. O meu povo, a cada momento, é reduzido perante a falta de quem o desperte, e lhe pregue, com a minha verdade. O homem perde a sua masculinidade, e a mulher a sua feminilidade. O aborto é realizado sem qualquer sentimento humano. Sereis castigados por este gravíssimo pecado. O homem, cada vez menos homem, é guiado por instintos animais, e não humanos. Cada ser humano é um imã que, com os seus sentimentos, desejos e propósitos, expande-se no mar do destino humano, como, neste momento, em que o mal é mais do que o bem. O homem, com a sua capacidade superior a tudo o que o rodeia, é capaz de enviar esse mal que comete, para atrair mais mal, sobre si próprio. Aproximam-se momentos muito graves, para o ser humano, que não deseja mudar, mas dirige-se para o precipício. No seio da hierarquia da minha igreja, prevalecem ideologias que não são cristãs. A maçonaria mantém o controle de grande parte do que é ensinado, e o meu povo ignora-o. A minha mãe não é amada por alguns, devido aos seus anúncios sobre o quanto o homem deve mudar e santificar-se. A desobediência prevalece na minha igreja. As novidades não aproximarão os filhos do arrependimento, mas, pelo contrário, profanar-me-ão constantemente. A minha mãe é enviada para o deserto por alguns dos meus prelados, para que não prepare o meu povo. Haveis-vos esquecido que eu sou o vosso Deus, e que a minha palavra é explicitada para despertar os meus, e não se silenciará, mas aumentará de tom, para que os justos se salvem. Filhos do meu sagrado coração, permanecei atentos, por trás de alguns que não são sacerdotes, e anunciam a minha palavra. Há interesses econômicos que os mantêm obcecados,
em manterem-se como exemplo para os meus. E por trás deles, o Deus Dinheiro dirige as suas vidas. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim, aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Meu povo, a minha casa foi invadida por alguns que não creem na minha presença real na Eucaristia, não creem na minha justiça, e não desejam a oração. Como sou dilacerado dentro da minha casa, não desejam que a minha mãe alerte o meu povo, sendo ela a mãe do Verbo. A minha igreja aproxima-se do cisma, que causará a maior divisão jamais vista pelo homem. Eu desejo a unidade do meu povo, mas este encontra-se, por muitas vertentes, muito distante da minha doutrina. Haveis distorcido a minha doutrina, segundo a conveniência do homem. A minha lei é uma só, e não muda. Quando, dentro da minha igreja, abriram a porta à maçonaria, o plano congeminado pelo mal já se tinha infiltrado no seio da minha igreja em silêncio, abrindo caminho para o usurpador do corpo místico. Quão longe vejo o homem de mim? Quão longe permaneceis do amor divino, ao não vos aproximardes de mim? E ao não aceitardes a minha mãe, como minha mãe? Já vos havia anunciado a minha segunda vinda, a qual apresso, antes que todos os meus filhos se percam. Como o meu povo deve permanecer alerta perante os liberalismos a que me sujeitam, e que não são a minha vontade. A Terra será estremecida por um asteroide, que alarmará a humanidade. Rezai, meus filhos, rezai, pelos servos do mal, para que se arrependam, e salvem a alma. Sede testemunhos do meu amor, não negueis a minha palavra escrita na Bíblia Sagrada, e sede cumpridores da minha vontade. Amados, os vulcões despertarão em todo o mundo, rezai, para aplacá-los. Sede constantes na oração e na ação, de forma a não dardes oportunidade para que o mal entre em vós, para combater-vos. A grande maioria dos meus não crê nos avisos da minha mãe, e ela vive na nossa vontade. Neste momento, a minha igreja deve permanecer muito atenta e lutar pela conversão. Não deveis falar da minha palavra, mas sim conhecê-la e praticá-la, porque vos encontrais longe da salvação. A controvérsia confunde, e a confusão não vem da minha casa, mas é propriedade de Satanás, para dividir o meu povo. Um povo dividido é um povo vulnerável, um povo unido é um povo forte. Uma vez que vos alimentais da sabedoria uns dos outros, os humildes reconhecem a unidade, os soberbos bastam-se a si próprios. Meus amados, permanecei atentos à minha lei, não vos desvieis do meu verdadeiro caminho. Que os lobos rondam os meus filhos, para fazer deles suas presas, e devorá-los. O meu povo não continuará sozinho, o meu auxílio vem da minha casa. Eu sou o vosso Deus, e a minha palavra não muda, nem mudará. Eu sou o que sou. Não vos desamparo, se recebeis a minha lei, que é uma só, pelos séculos dos séculos. Eu vos abençoo, benditos do meu Pai, porque não vos extraviais, nem temeis seguir a verdade eterna. Rezai, meus filhos, e sede evangelizadores dos vossos irmãos, que continuam adormecidos. Eu vos abençoo. O vosso, Jesus. Jesus.